Olha, eu quero também contar para vocês que o governo de Donald Trump voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em um post ali no X, o subsecretário para a Diplomacia Pública, Darren Beatty, afirmou que Moraes é o coração pulsante da perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O comentário foi publicado nas redes sociais da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. Bom, diante dessa publicação, começou a aparecer uma série de especulações nos bastidores, né, Bruno Musa, sobre a possibilidade de aplicação da lei americana em torno do ministro Alexandre de Moraes. Você acha que essa possibilidade de fato está na mesa? Lei Magnitsky, né? Magnitsky. De fato está na mesa. Isso é uma realidade. Vamos trazer alguns dados para que as pessoas reflitam um pouquinho aqui. No ano passado, eu peguei dados oficiais dos dois países, tá? A Suprema Corte Brasileira julgou por volta de 100 mil casos. Ao passo que a Suprema Corte Americana, na média, são 80 casos. 80 casos por ano contra 100 mil casos por ano. Desses 100 mil casos, por volta de 81% das decisões foram monocráticas. De 100 mil casos, 81% contra 80 casos nos Estados Unidos. Desses 81% de decisões monocráticas, a ampla maioria veio do próprio ministro. Então, fica claro que a decisão vai diretamente, vinda dos Estados Unidos, direcionada a ele, que foi responsável por aquilo que os americanos estão considerando uma falta de liberdade de expressão aos cidadãos e empresas americanas. Então, fica muito claro que o caminho que eles estão colocando é justamente esse da Lei Magnitsky. E isso realmente traz implicações importantes, como, por exemplo, a dificuldade ou a impossibilidade dele utilizar determinados bancos ou bandeiras de cartão de crédito. E a gente estava discutindo ontem à noite em casa para onde fugir. Cada vez que você tenta olhar, você vai achando meios que hoje em dia eles conseguem te abraçar. Então, a dificuldade é grande se ela vier a ser aplicada e até... Hoje começou a circular notícias que isso poderia vir, inclusive, ou hoje ou nesse final de semana, né? E é interessante, Zé Maria Trindade, porque a publicação feita pelo secretário americano também é replicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, como se viesse num recado de dentro do nosso próprio quintal. Como é que você avalia, meu amigo? A Embaixada é como se fosse um território norte-americano aqui. E, para início de conversa, os Estados Unidos não nomearam um embaixador. Quer dizer, um Brasil importante no cenário mundial e agora político econômico, não tem um embaixador aqui acreditado pelo Brasil, né? Acreditado que eles usam o termo. Isso aí já é um sintoma. O que eu não entendo é qual é o objetivo. Na minha vida inteira, eu pergunto assim, por que isso? Qual é o objetivo? Não há a possibilidade de pressão, de aplicar esse rigor da lei contra o ministro Alexandre de Moraes e contra outros, sem o objetivo. Isso não muda nada, isso só piora a situação. Por outro lado, Eduardo Bolsonaro está ameaçando também os presidentes da Câmara e Senado, dizendo que se não aprovar a anistia na Câmara, não aprovar no Senado o impeachment de Alexandre de Moraes, eles é que entrarão nessa possibilidade de corte de vistos, né, de suspensão dos vistos. Então, assim, não há como ceder. O Brasil não pode ceder, o Supremo não pode ceder, o ministro Alexandre de Moraes não pode ceder. Então, assim, não tem um objetivo prático, senão a pura vingança ou uma relação de ódio mesmo, porque eu não vejo como intervir nisso. É zero a possibilidade de alguém, que seja o presidente ou que seja presidente da Câmara, vá lá no Supremo suspender o processo contra Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso é impossível. Então, está uma coisa meio sem objetivo e a gente não sabe qual é o caminho que irá tomar, né? 5h51, quem nos acompanha pela rádio, o último intervalo. Já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Piperno. Vejam bem, esse post, né, esse comunicado aí da Embaixada Americana, ele diz respeito a uma decisão que cabe unicamente ao ordenamento jurídico do Brasil se manifestar. Por quê?
foi uma decisão tomada em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Não é uma decisão, por exemplo, que se estenda a interesses de empresas e cidadãos americanos instalados aqui no Brasil. Então, veja, o que a embaixada está dizendo é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes está tomando posições, autocráticas contra o presidente da República, que é nosso aliado. Com que direito alguém faz isso? Quer dizer, repito, se fosse alguma coisa que se estendesse a interesses americanos, poderíamos questionar. Mas é uma decisão unicamente voltada a um político brasileiro. Então, com que direito? Vocês pensam que isso aqui é republiqueta das bananas? Eu sei que uma parte dos brasileiros, especialmente brasileiros apoiadores do presidente Bolsonaro, talvez pensem assim, porque eles acham natural, normal que esse tipo de manifestação seja feita. Mas isso é, assim, algo absolutamente esdrúxulo, né?